Fala pessoal, para você que me acompanha há algum tempo, você vai ver um vídeo um pouco diferente hoje aqui. Hoje eu resolvi falar sobre finanças pessoais e finanças de forma geral, né? Finanças do dia a dia, economia brasileira, economia americana. Porque eu acho que muitos que estão me seguindo aqui, e eu vejo isso nas lives que eu estou fazendo e no grupo de WhatsApp que eu tenho aberto, muitos aqui estão fazendo os investimentos de forma totalmente errada. Estão colocando dinheiro do dia a dia, dinheiro de pagar as contas em cripto, o que não é certo. Então eu quis fazer esse vídeo aqui de economia básica, de algumas dicas para vocês de economia básica e mostrar um racional, né, do porquê você tem que fazer os seus investimentos de forma com gerenciamento de risco muito bem feito, né, de forma super diversificada, não deixar todo o seu dinheiro em reais, muito pelo contrário, usar outros tipos de investimento. E aqui eu vou falar de Nômade, por exemplo, vou falar de mercado americano, tá? E vou comprovar para vocês por que faz sentido deixar o dinheiro lá. Enfim, um vídeo um pouco mais genérico sobre esse tipo de assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, por favor, compartilha com quem você achar que pode ajudar, porque eu vou dar algumas dicas bem interessantes dos meus 20 anos de experiência com o mercado financeiro. E eu quero sugestões do que vocês querem saber sobre esses temas específicos, né? Eu quero começar uma série de investimentos americanos aqui. Então eu vou falar bastante de ETFs, né? Vou falar de fundos de investimento imobiliários nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Enfim, uma série de tipos de investimentos diferentes. Eu queria saber o que vocês querem saber desse tema específico, tá? E vamos começar então pelo básico do básico, que é a reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? São os seus custos do dia a dia, de 6 a 12 meses de custo, que você tem que deixar numa conta separada. Esta conta sim vai ficar em reais, tá? Ela vai ficar de preferência num CDB com liquidez diária ou em algum fundo de investimento que tenha a mesma característica, né? Pode ser algum fundo de investimento que invista basicamente em juros e inflação. O que é a economia brasileira é juros e inflação, só isso. É só isso que vai fazer você ganhar dinheiro no Brasil, nada mais, tá? Com, obviamente, pouquíssimas exceções, mas você tem que fazer esse cálculo, tá? É o primeiro passo para você ter independência financeira no final do dia, no final da sua jornada, é ter uma reserva de emergência feita. Por que você tem que ter uma reserva de emergência? A gente viu na pandemia muita gente sendo mandada embora, muita gente que não tinha como mais pagar o aluguel e foi morar na rua. A gente viu famílias indo morar na rua por não ter mais dinheiro para pagar o aluguel, para não pagar as contas, né? E é para isso que serve uma reserva de emergência. Você tem ali de 6 a 12 meses, mínimo de 6, tá? 6 a 12 meses para tomar alguma atitude e voltar a gerar renda. Então, este é o primeiro passo. Se você não tiver feito isso, você não pode investir em absolutamente mais nada na sua vida, entendeu? Tem que ser radical, sim. Se você não tiver uma reserva de emergência e perder o emprego amanhã, ou tiver uma emergência de saúde, por exemplo, você vai tirar o dinheiro dessa reserva de emergência. Você vai tirar o dinheiro da onde, né? Às vezes as pessoas precisam parar de pagar o plano de saúde por falta de planejamento. Isso é bizarro. Então você tem que fazer a sua lição de casa. Se você quiser ter dinheiro até o final da sua vida, você precisa fazer a lição de casa e montar, primeiro de tudo, a sua reserva de emergência. Feito isso, agora sim você pode diversificar os seus investimentos e investir em outras coisas fora do Brasil. Por que fora do Brasil? Porque no Brasil, especificamente, não há quase nada que te garanta mais do que a inflação. Ou seja, se você tem uma conta num desses grandes bancos, das grandes corretoras, XP, BTG, tanto faz, na média você vai ter ali de 10 a 12% ao ano de rendimento, o que é muito baixo. A nossa inflação real é maior do que isso, e eu vou te provar. Portanto, você vai ter que investir o seu dinheiro fora do país, porque além de ter investimentos melhores, você vai ter a variação do dólar, né? O dólar está sendo controlado artificialmente pelo nosso governo e uma hora ou outra ele vai voltar a explodir. Isso é fato e é questão de tempo para acontecer. Então, primeiro, a gente vai ver um estudo feito pela Genial, onde foram entrevistados diversos agentes de mercado, economistas e pessoas que trabalham no mercado financeiro e sobre o rumo do país, né? E como a gente está avaliando, como eles estão avaliando, na verdade, e eu concordo 100% com essa pesquisa, como eles estão avaliando o rumo do nosso país para ver se você vai deixar o seu dinheiro aqui no Brasil ou não.
Primeiro eu tô aqui no site da Genial, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição para quem quiser ver. E eu tô com a pesquisa aberta aqui já, é uma pesquisa bem fácil de ser compreendida. E a gente tem aqui, ó, os principais índices, né? Política econômica do país está indo na direção certa ou errada? 93% diz que a gente está indo na direção errada. Nos próximos 12 meses, qual a perspectiva em relação à economia? 83% acredita que vai piorar a economia. Né? E não vou nem falar o nome aqui para não ser bloqueado, mas esses aqui são os nossos responsáveis por estarmos com uma economia tão ruim assim, que não vimos isso acontecer em muitos anos, muitos e muitos anos. Tá? É o pior do pior do pior do pior dos anos, sem sombra de dúvida. E como vocês podem ver, a gente não tem nenhuma perspectiva de melhorar esse cenário. Vocês viram que o rumo está piorando e a gente está aumentando cada vez mais a nossa taxa de juros para combater justamente o efeito da inflação. E eu vou mostrar para vocês agora que a nossa inflação também é manipulada e que a inflação real que a gente tem é muito maior do que você imagina. Na verdade, você que está desse lado, você provavelmente já viu isso, né? Você está indo no supermercado agora comprar café e está pagando R$100 num saco de café, que antes custava 30, 40 reais, né? Então você teve aí, né, uma inflação de mais de 100% em vários dos itens, né? E o nosso IPCA é uma cesta de itens. Então, obviamente isso também tem manipulação e eu vou provar isso para vocês, mas o nosso IPCA é uma cesta, né? Então, dependendo do que você está comprando, não necessariamente você vai sentir o efeito total do IPCA ou, pelo contrário, você vai sentir muito mais o efeito do IPCA. Porque sim, o nosso IPCA, além de ser manipulado, tem algumas bizarrices no meio, como ovos de codorna ou ovos de avestruz, sei lá que tipo de ovo que é, que ninguém come. Então são ovos que provavelmente a inflação é zero, porque não tem demanda para esse tipo de comida. E ele sim tem um peso no IPCA. Ele já foi ajustado, tá? Antes era muito mais bizarro, já foi ajustado, mas mesmo assim ainda temos boa manipulação e eu vou mostrar isso agora para vocês. Então quando a gente fala de IPCA, a gente tem aqui, se eu for somar, conta de padaria, tá? 2024, 5%, 5%, 5%, tô arredondando tudo para ficar mais fácil a conta, 10% em 2021, 5% de novo, 5% de novo. Média de 4% a 5% por ano, com exceção de 2021, que foi um ano atípico pós-pandemia. Então, teoricamente, de 2019 até 2024, a gente teve aqui, ó, 5, 10, 15, 25, 30, 35% mais ou menos de inflação, tá? Não vou considerar 2025 porque a gente está bem no começo do ano ainda, apesar da inflação estar galopante para cima. Tivemos 35% mais ou menos de inflação real, medido pelo IPCA, né, em 6 anos aqui. Se a gente for ver, olha que interessante isso aqui. Um preço de um polo em 2019, tá, estava variando entre 61 a 77 mil reais na tabela FIPE. Eu tenho uma foto que eu não consegui achar, que eu achei o preço de um polo de 55 mil reais, 56 o preço mais básico, tá? Mas eu não achei de novo essa foto, então vai ficar para a próxima, deve estar no meu arquivo aqui. Enfim, vamos considerar 60 mil reais. Se a gente for aqui hoje, no site da Volkswagen, o polo mais básico está 96 mil reais. E esse aqui é o mais básico, tá? Então a gente teve um aumento real no preço desse carro de 57% só neste carro, especificamente comparando o mais básico com o mais básico. E agora você lembra que aqui estava dando 35%? Pois é, a inflação real é muito maior do que a que mostram pra gente no dia a dia. E uma das manipulações foi feita agora em janeiro de 2025 com o bônus da Itaipu. Olha que legal isso aqui. A própria Itaipu mostrou que eles tiveram um bônus em janeiro. O que é o bônus? É dividir o lucro da empresa em si nas contas de luz para baixar a conta de luz de todo mundo. E por coincidência ou não, esse bônus foi usado 2 vezes na história, esta é a segunda vez, e para baixar a inflação já do mês de janeiro ou fevereiro de 2025. E tá aqui, ó, no site da Itaipu, o preço da energia elétrica recuou 15%. Ele não recuou, ele foi abaixado artificialmente, tá? Para abaixar o IPCA, que é um grandíssimo item de peso no IPCA, a conta de luz. Ou seja, a inflação que é divulgada para você aí, ela é totalmente falsa. Então agora a gente já passou por 2 itens. A gente tem o mercado inteiro falando que a economia só vai piorar daqui para frente.
E agora você aprendeu que a inflação real ela é muito maior do que a inflação divulgada, né? E a nossa inflação calculada ali é totalmente falsa. Se isso não te faz querer tirar todo o dinheiro do Brasil, você tá de parabéns, você é um monge budista e você confia muito no governo e acha que o seu dinheiro vai só valorizar daqui para frente. Mas quer saber qual que é o efeito real da inflação no seu dinheiro? Vou deixar essas fotos aqui para você ir comparando os efeitos de desvalorização das nossas moedas em relação ao tempo. O dólar já perdeu mais de 94% do valor de face, mas o dólar é uma moeda centenária, ele tem mais de 100 anos. Foi lançado, se não me engano, 1800 e bola. É muito tempo. E aí tudo bem, um efeito gigantesco desse, mas num tempo de 100, 150 anos de existência. O nosso real, com essa inflação absurda e ainda manipulada, perdeu nos últimos 30 anos, que o real foi lançado em 94, perdeu 84% do valor de face. Ou seja, uma nota de R$100 em 94 hoje vale R$16. Isso é só devido ao fator da inflação. E eu não achei com 30 anos aqui, mas eu achei com 25 anos quanto que o dólar perdeu de valor de face devido à inflação nos últimos 25 anos e foram 42%. Metade da perda do nosso real. Por que você acha agora que vale a pena você ter dólar aí no seu patrimônio? Bom, acho que agora ficou claro qual moeda é mais valorizada no mundo, né? Eu estou comparando, obviamente, só com o real, mas o dólar, em frente a outras moedas no mundo, ainda é a maior economia e vai ser a maior economia por muitos anos ainda. Tá acompanhando o racional? O Brasil tá indo de mal a pior, inflação real é muito maior do que a divulgada, o nosso real perde muito valor de face, né? É desvalorizado demais e por isso que os preços aumentam tanto. Na verdade, você não consegue comprar as mesmas coisas. Eu lembro de 15 anos atrás, ia no mercado com R$500, eu saía com um carrinho cheio. Hoje, R$500 eu saio com 2 sacolas do mercado, né? É totalmente bizarra a diferença. E isso, com o dólar, já é outra história completamente diferente. O dólar desvalorizou também, porque também teve inflação nos Estados Unidos, principalmente nesses últimos anos, pós-pandemia, mas é muito mais controlado do que aqui. E com as novas políticas tarifárias do Trump, existe sim uma previsão de aumentar um pouco a inflação lá por um tempo, para depois ela diminuir e chegar no valor que ela é normalmente, que é de 2 a 3% ao ano, que é super aceitável. Se você gostou de toda essa explicação até agora, fica comigo aqui que eu vou falar onde você vai investir o seu dinheiro em dólares. Um tempo atrás era muito difícil fazer isso. Você tinha que ir para os Estados Unidos, abrir uma conta lá com o seu passaporte, né? E alguns bancos só aceitavam contas de estrangeiro, não eram todos. E fazer um câmbio pelo Banco Central aqui, assinar uma autorização, mandar por fax para o seu gerente, era extremamente complicado. Hoje a gente já tem opções melhores. E eu vou falar da Nomad aqui. Eu não sou patrocinado pela Nomad, não tenho nada a ver com eles, tá? Eu só estou recomendando porque eu realmente uso para receber não só pagamento de alguns trabalhos que eu faço no exterior, mas eu também estou montando uma conta de viagens ali, porque é muito fácil mandar o dinheiro para eles, tá? E eu vou falar para vocês de 3 opções de investimento aqui, super simples, que eu achei lá na Nomad, tá? Que são ETFs que replicam o índice do S&P 500. Você pode ver aqui, eu já vou deixar o nome dos ETFs aqui. São 3 casas gigantescas que só replicam o índice, elas estão valorizando no mesmo patamar, tá? A diferença de 0,01% de variação. Então, qualquer um dos 3 que você escolher tá de bom tamanho. E eles replicam basicamente o índice S&P 500. O que é o S&P 500? É um índice que monitora as 500 maiores empresas do mundo. Não por coincidência, a maior parte dessas empresas é americana. Vamos dar uma olhada como é que está o índice S&P 500 nos últimos 20 e 30 anos? Só para mostrar para vocês aqui, o S&P 500 foi fundado em 1957. O gráfico não vai até lá atrás, mas ele começa aqui em 96 e olha a curva de ascensão do S&P 500 desde 96 e até os últimos anos. Obviamente temos drawdowns aqui no mercado, tá? No meio do caminho. Isso é comum em qualquer mercado de investimento, mas é um índice que mostra que a economia, de forma geral, está indo muito bem e só tende a aumentar. Então, o S&P 500, nos últimos 20 anos que estão demonstrados aqui, 25 anos, subiu 655% em dólar, que é o que mais importa aqui neste vídeo. E por que você vai investir num índice ao invés de comprar ações, por exemplo, que você já ouviu falar da Tesla,
a da Coca-Cola, do Google, do Facebook e até da Nvidia, que subiu nos últimos 5 anos, acho que é algo perto de 2.300%. Porque você não sabe, você não é um analista de mercado. Se você for, parabéns. Se você não for, você tem que comprar um índice, porque você não sabe se a Nvidia vai ser ainda a melhor empresa para investimento daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E eu vou contar a história para vocês da BlackBerry. Quem sabe, quem é um pouco mais das antigas, da minha época, sabe que a BlackBerry dominou o mercado de smartphones por muito tempo. Eles chegaram a ter mais de 20% do market share global de smartphones, ou seja, 20% dos smartphones que existiam na época eram da BlackBerry. Olha que legal isso aqui. A BlackBerry hoje controla 0% do mercado de smartphones e aqui, ó, durante os anos de 2009 e 2010, ela ficou até bastante tempo, acho que 2008 até 2010, mais ou menos, 2008 foi o lançamento do iPhone, tá? Até 2010, mais ou menos, a BlackBerry controlava cerca de 20% do mercado global de celulares. É muita coisa. E hoje eles têm 0% do mercado. Para quem não viu o filme, eu inclusive recomendo que vocês assistam. O filme da BlackBerry tá na Amazon, se eu não me engano, tá? Vale muito a pena, que conta a história, exatamente essa história de por que a BlackBerry foi de uma das maiores do mercado, uma das gigantes do mercado, a 0. E é por isso que vale a pena você comprar um índice, né? E não necessariamente comprar ações específicas, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. E ETFs são uma ótima opção de investimento porque você não precisa se preocupar em analisar absolutamente nada. O índice vai replicar alguma coisa, né? Você tem ETFs do S&P 500, você tem ETFs da Nasdaq, das bolsas de tecnologia, você tem ETFs de cripto, né? Que replicam ou às vezes o Bitcoin, ou uma mistura de Bitcoin, Ethereum e outras moedas, enfim. Você tem uma série de eventos, né? Uma série de índices que os ETFs replicam. E é só você escolher o que você mais gosta, o que mais faz sentido na sua cabeça e manda bala e começa o seu investimento fora do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova série de finanças tradicionais. Se você tem alguma dúvida, quer saber quais ETFs são bacanas, né? Além desses, obviamente, desses que eu mandei aqui, onde procuro mais, como que eu analiso uma ação para comprar efetivamente, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, como eu sempre faço, e eu vou continuar essa série de vídeos de finanças tradicionais, assim que possível, talvez uma vez por semana, para a gente começar a abordar um pouco mais de outros mercados também. Todos os links estão aqui na descrição dessas matérias que eu mostrei aqui no vídeo, inclusive o link para você abrir conta na Nomad. De novo, eu não sou afiliado deles, eu ganho uma comissão sim, mas eu tenho um limite ali de alguma coisa só se você investir, tá? Tô recomendando a Nomad porque eu já tive conta em outras aqui, que são bem divulgadas no Brasil e eu não gostei muito. Eu preferi a Nomad, é a mais fácil de trabalhar, mais fácil de achar os investimentos. E existe uma série de benefícios de você abrir a conta na Nomad especificamente, tá? Se você não quiser usar o meu link, não tem problema nenhum, né? Mas se você usar, eu agradeço, porque quem sabe no futuro eles me patrocinam aqui também no canal. Por hoje é só, um abraço, até a próxima. Valeu!